Olá, amigos do agronegócio brasileiro. Vamos a mais uma edição do Agro 163. Programa que visa levar informação técnica, detalhes, cases de sucesso, muita coisa boa relacionada ao agronegócio brasileiro, em especial a pecuária no dia de hoje. Eu sou o Devaner Ramos e nós vamos trazer hoje um bate-papo com o Dr. João Marcelo Nespoli, ele que é coordenador de campanhas e coordenador também do INDEA, o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, falando sobre a liberação do Brasil, o reconhecimento internacional do Brasil como um país livre de aftosa sem vacinação. Nós vamos falar também com o Dr. Francisco Sales Manzi, ele que é diretor técnico da Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso. Tudo isso e muito mais na edição de hoje, a partir de agora, no Agro 163. Estamos de volta e vamos começar trazendo este bate-papo, a visita que nós fizemos ao Dr. João Marcelo Nespoli, coordenador de campanhas e também coordenador do INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária Mato Grossense. Vamos conferir? Pode rodar. Eu estou com o João Marcelo Nespoli, ele que é coordenador do INDEA Mato Grosso de vacinação e todo o trabalho efetuado. Aí disse, mas por que eu guardei para essa entrevista em maio? Porque maio é o mês de comunicar a vacina, fazer as comunicações também, mas esse é o mês que nós estamos aguardando com muita ansiedade a certificação internacional emitida pela Organização Mundial de Saúde Animal para que o Brasil se torne 100% um país livre de aftosa, sem vacinação. É bem por aí o caminho? Justamente, né? Agora, nessa Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde Animal, o Mato Grosso, juntamente com os outros estados que ainda não só tinham a certificação de livre com vacinação, vão receber a certificação final, que é a maior possível, de livre de febre aftosa sem vacinação. Bom, esse trabalho vem acontecendo, João, há muito tempo, que os órgãos de defesa vêm trabalhando, vêm fazendo com que o produtor entenda essa responsabilidade e aonde quer chegar. Chegamos a esse ponto depois de quantos anos de aguardo, de treinamento, de preparo, de fazer com que as instituições realmente estejam todas adequadas? Então, a primeira fase foi de vacinação, né? Foi uma fase longa de vacinação, e os produtores aqui em Mato Grosso colaboram muito, né? Entendem a importância da defesa sanitária animal, da certificação, né? E Mato Grosso sempre teve altos índices de vacinação, né? Taxas de vacinação, como também de efetividade, de eficiência da vacinação. Então, quando o Ministério da Agricultura nos cobrava para fazer a colheita de amostras nos animais, para verificar se tinha titulação, se a vacina tinha feito efeito, realmente Mato Grosso tinha os índices maiores do Brasil. Então aqui o Mato Grosso vacinava em quantidade e qualidade, com isso a gente conseguiu controlar a doença e já estamos sem ela desde 1996. Em janeiro de 96 foi o último foco de febre aftosa. Em 2017 iniciou a nova fase, que é de erradicação, né? Perfeito. Com um plano estratégico do Ministério da Agricultura, e desde lá a gente está cumprindo uma série de tarefas, né? O governo e a iniciativa privada cumprindo mais de 100 tarefas para chegarmos nessa certificação que paramos de vacinar em 2022, né, com o reconhecimento em nível nacional, e agora, né, depois já estamos em 25, né, 3 anos praticamente, quase sem vacinação, vamos receber a certificação
internacional. O plano estratégico foi executado a várias mãos, né? Aqui nós temos uma equipe gestora, que é composta por representantes dos produtores rurais, a FAMATO, a Acrimate, a Acrismate, o Sindifrigo, né, representando a indústria, né, a CRMV, uma série de entidades, né, que compõem o próprio FESA, que compõem essa equipe gestora, né, verificando como que a gente ia cumprir todas essas fases do plano estratégico. E assim foi feito e está aí o sucesso. Que coisa boa. João, mas me diz uma coisa, em determinados momentos tem um pouco mais de dificuldade, depois menos dificuldade. Como é que foi isso, essa proximidade com o produtor, o entendimento do produtor para essas etapas que foram se passando? Então, o Mato Grosso, né, quer dizer, em 2017 já pegamos um longo caminho andado. Então essa cooperação já vinha, né, já vinha há bastante tempo. Então, para nós aqui, lógico, teve uma série de dificuldades, né, até o produtor, né, entender realmente a necessidade de retirar a vacinação, né? Para implantar a vacinação teve também um caminho, para retirar um outro caminho, que muitos produtores achavam ainda que deveriam continuar vacinando. Então, esse preparo, né, essa segurança que o serviço público, juntamente com a iniciativa privada, obteve, né, para falar, não, agora realmente vamos partir para nos prepararmos para retirar a vacinação. Então, essa discussão ocorreu, né, foram muitas e muitas reuniões, né, o INDE teve que se atualizar, né, em sistemas informatizados, teve que se atualizar na questão de pessoal, né, nós tivemos que ter um concurso, nossas unidades foram reestruturadas, nossas unidades locais, estamos presentes em praticamente todos os municípios do estado, a nossa frota de veículos, as nossas capacitações, né, então tudo isso foram preparativos, né, com recursos públicos, com recursos privados do Fundo Emergencial de Saúde Animal, para chegarmos aí nessa situação. Né? Agora nós temos, posso dizer assim, eu estou no INDE desde 1995. Alguns dias. Já há algum tempo, né? Agora em junho eu faço 30 anos de casa. Que maravilha. Eu diria que essa é uma fase assim, de grande preparo, né, que estamos atingindo, né, e o produtor rural, né, tem estado sempre à altura. E nós temos sempre tarefas a cumprir. E agora é a fase, né, de o produtor acreditar no serviço cada vez mais e qualquer suspeita de doença da febre aftosa, notificar o INDE, que o INDE está preparado para atender e resolver rapidamente qualquer suspeita e recuperar a certificação. Acreditamos que isso não vai ocorrer, porque tem uma segurança muito grande. Se Deus quiser. Agora, um outro trabalho que vocês tiveram também, como outros estados da União, nós fazemos divisa com outros países. Né? E essa, você conversar com um produtor brasileiro que faz divisa com outros países é um detalhe. Sim. Conversar com o pessoal de lá passa a ser uma outra tarefa. E isso também, dentro do que estava programado, sem nenhum desgaste, tudo entendido, tudo ok, fechou quando tinha que fechar, é bem assim o caminho. Foi. Aqui na América do Sul a gente tem um plano hemisférico, né, o plano hemisférico de erradicação da febre aftosa. Isso é capitaneado pelo Centro Pan-Americano de Combate, de Luta contra a Febre Aftosa. Perfeito. E a Bolívia seguiu também o ritmo, né, dos países da América do Sul e já também vai obter a certificação de livre de febre aftosa sem vacinação. Então hoje na América do Sul a gente tem uma certificação muito boa de praticamente todos os países. O único país ainda que não atingiu ainda esse avanço, né, é a Venezuela. Os demais países estão livres de febre aftosa sem vacinação ou livres com vacinação. Isso também nos traz uma tranquilidade de que nós aqui, né, vizinho de um outro país, né, podemos então retirar a vacina, né, com segurança, né, para alcançar uma certificação mais privilegiada, outros mercados e com o mínimo de risco. Bom, isso traz um alívio muito grande para todo produtor, não só o produtor de proteína vermelha, mas também o produtor de genética, porque até então ele comercializava os seus animais num determinado estado que estava livre, mas tinha que passar por um estado que não estava livre. Exato. E isso tinha um custo operacional, uma dificuldade maior. Então, agora, com o credenciamento, tudo resolvido, trânsito normal, como sempre aconteceu de norte a sul do país. A partir de maio, a partir da certificação, né, que é no final de maio,
né, assim que tiver aí o comunicado do Ministério da Agricultura, a gente vai divulgar amplamente. Perfeito. Né, e já estará liberado o trânsito entre os estados brasileiros. Né? Nós tínhamos, por exemplo, restrição aqui de Mato Grosso mandar para Rondônia, para o Acre. Exato. Né, e esse trânsito ocorria. Né, os produtores de genética, né, tiveram, vamos dizer assim, que aguardar esse momento, né, para recuperar esse mercado com esses países, com esses estados ali, o Acre e Rondônia, principalmente. Bom, você falou da Venezuela e agora você falou do Acre. A Venezuela ainda não faz parte dessa contenção do hemisférico, mas ela faz divisa, o Acre tem regiões que faz divisa ali com a Venezuela. Essa manutenção, essa vigilância é aumentada cada vez mais para evitar que a gente tenha um dissabor. Exatamente. Então, esses estados brasileiros que fazem divisa, né, tem um serviço de vigilância, assim como nós temos com a Bolívia, né, mesmo que tenham o mesmo estado sanitários, as medidas de vigilância, de fiscalização nas fronteiras internacionais sempre são mais intensas. Né, isso para todas... Em toda época. Em toda época. Perfeito. E lá na região que faz divisa do Brasil, que faz divisa com a Venezuela, é mais ainda, porque lá é um status diferente, né, um status de risco desconhecido, que é o pior status que pode existir para a aftosa. Porém, nós temos alguma segurança lá que na nossa divisa, a densidade de criações de bovinos e de animais suscetíveis à febre aftosa é muito baixa. Ótimo. E nós temos também assim, contenções naturais, florestas, né, que ajudam também nessa segurança, nessa contenção. Que maravilha! Essa conversa com o Dr. João Marcelo é muito boa, explica muito bem a atual situação, como os procedimentos e também a responsabilidade do produtor brasileiro cada vez mais com esse reconhecimento internacional. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas não saia daí. Rapidinho estaremos de volta. Olha, eu disse a você que o nosso intervalo seria rapidinho. E aqui estamos para seguir o nosso encontro com o Dr. João Marcelo. Vamos conferir. Bom, passando para a questão das comunicações, né? Muita gente ainda gosta de ir lá no escritório do INDEA fazer as suas comunicações. Outros utilizam esse planejamento da forma digital. Uhum. Agora, para que a gente entre efetivamente nesse assunto, é importante que o produtor entenda. Por exemplo, nós temos um exemplo muito claro agora da Alemanha, que teve um foco. E é importante a gente saber que esse risco existe e que o produtor precisa estar muito atento e ligado à entidade de vigilância. Justamente, né? Na Alemanha eles recuperaram o status sanitário, a certificação sanitária em apenas 2 meses. Tempo recorde. Tempo recorde. É o tempo mínimo permitido pela Organização Mundial de Saúde Animal. Porque o primeiro foco, né, notificado foi o foco primário. Né? Então, quer dizer, só teve um foco, eles conseguiram conter rapidamente e recuperar a situação sanitária. Né? Com isso, né, logicamente, que os mercados também vão sendo recuperados. Né? Então, o impacto econômico é menor. Então, o produtor de Mato Grosso ele precisa saber, né, a vigilância feita pelo INDEA era feita. Nós visitamos cerca de 35 mil estabelecimentos rurais por ano, né, os técnicos do INDEA. Perfeito. Né? Porém, isso é muito menos do que o produtor visita. Não é? Tem Sem que pensar no produtor. nenhuma. O produtor vê os animais dele todo dia. Exato. Né? Então, se a gente quiser detectar a doença rapidamente, é o produtor que tem que notificar para nós. Que ele está lá todo dia. Ele está lá todo dia. Se ele vir ali uma modificação na saúde dos animais, ele sabendo reconhecer a doença, né, tendo esse treinamento e comunicando imediatamente ao INDEA, né, lógico que isso aí está muito longe de nós, o risco é mínimo, mas não existe risco zero. E o INDEA está preparado em todas as unidades locais com médicos veterinários, técnicos treinados, com materiais e equipamentos para colher as amostras, fazer esse atendimento, colher as amostras e mandar para o laboratório do Ministério da Agricultura. Né? Isso a gente faz em questão de horas, né? A gente conta isso aí em horas, né? O atendimento tem que ser feito no máximo em 12 horas e a remessa dessas amostras tem que estar lá no Ministério da Agricultura, se não for no mesmo dia, no dia seguinte, vai de avião,
né? Tudo está, toda essa logística já está preparada. Então, quer dizer, isso que nós desenvolvemos nesse plano estratégico, né? Ter essa atenção rápida, primeiro o produtor notificar o INDEA e o INDEA estar preparado para fazer esse atendimento com um alto nível técnico. Perfeito. E segurança para fazer o diagnóstico. Bom, um outro detalhe, João, é que nós temos hoje um instrumento, um produto, que ele é muito benéfico à questão da informação, mas ele corre um risco, nós corremos um risco grande também. O produtor, quando ele tiver qualquer dúvida na sua propriedade, com qualquer um dos seus animais, ao invés dele postar, tirar uma foto e postar nas redes sociais para perguntar para algum curioso o que ele acha daquilo, comunique primeiro uma ideia. Envie essa foto para o INDEA, a localização. Gente, eu acho que é a questão de consciência, porque nós estamos falando de algo mundial. Nós estamos falando de algo que afeta todos os produtores, os órgãos, o Estado, o país, a indústria frigorífica, enfim. Né? Esses cuidados têm que ser mínimos, com qualquer tipo de animal. Às vezes ele tem uma ave lá, ele não sabe por que morreu, precisa comunicar uma ideia. Sim, é isso? Exatamente. Né? As cadeias são interligadas, né? Então toda a segurança que a gente trouxer para a cadeia avícola, para a cadeia dos suínos, né? Para a cadeia dos bovinos, vai contribuir para que a gente tenha uma valorização da carne, vamos dizer assim, produzida aqui no estado de Mato Grosso, da proteína de origem animal, maior. Né? E nós temos aqui, né, a nossa responsabilidade é muito grande, nós temos o maior rebanho bovino do Brasil, perfeito, entre os maiores de aves, entre os maiores de suínos. 1 em cada 5 animais abatidos nesse país é abatido aqui no estado de Mato Grosso. Então a nossa responsabilidade é maior, né? A nossa sociedade tem se desenvolvido bastante, né? Toda a cadeia, né? Para aproveitar da melhor maneira possível essa importante criação de bovinos, de aves e de suínos. Né? Bom, claro que o pessoal ainda tem um percentual de produtores que tem a preferência de irem aos escritórios fazer a comunicação, aguardar ali se está tudo ok, confirmar esses dados todos. Mas nós já temos, principalmente nessa questão de sucessão familiar, os novos produtores, quem vem sucedendo, os filhos, sobrinhos, netos, enfim, tem uma facilidade muito grande com a parte de informática, esse negócio. Então a comunicação também é feita. Então, de uma forma ou de outra, ele precisa estar ligado ao INDEA e estar cuidando. Agora o mês de comunicação de estoque, né, de rebanhos, agora em maio, então... Comunica tudo. Comunica tudo, todas as espécies de produção, né, aves, suínos, equídeos, ovinos, caprinos, bovinos, bubalinos, abelhas, né, então peixes. Então esse é o mês, maio é o mês da comunicação de estoque. Né, o produtor rural pode fazer pelo módulo produtor, ele vai entrar lá no sistema, ele tem um acesso com a senha, um login específico para ele, quem não tiver... pode fazer essa solicitação de acesso a qualquer momento em uma unidade do INDEA, qualquer unidade do INDEA, que está em todos os municípios. Tá certo. Ou então comparecer à unidade local do INDEA, levando toda a relação dos animais que tem na sua propriedade. No caso de bovinos, levar a quantidade que nasceram desde novembro passado, né, a idade dos animais, para a gente fazer as evoluções de faixa etária, né, e assim fazer a comunicação. E as nossas unidades estão preparadas para receber o produtor rural. Bom, João, eu gostaria que você usasse o nosso programa sempre. Nós estamos de portas abertas para receber, para trazer todas as informações, porque isso é uma informação preciosa, não só para o Mato Grosso, mas o que acontece aqui, e claro, vocês são interligados com todas as unidades nacionais, mas que a gente possa contribuir e que vocês possam usar o nosso programa, o Agro 163, para levar essas informações ao produtor. Fique à vontade, se caso você tem algum outro assunto que você gostaria de abordar e que nós não tocamos no assunto, fique à vontade. Agradeço demais a oportunidade, em nome do INDEA, agradecer, né, pela oportunidade, e dizer ao produtor rural que essa será mais uma campanha de sucesso. Desde a primeira nós já atingimos altas taxas de comunicação de estoque. Né? Então o produtor rural já está acostumado, antes com a vacinação, agora com a comunicação de estoque. Né? Então, e devemos atingir novamente esse objetivo. Né? Mato Grosso deve confirmar mais de 32 milhões de cabeças agora no mês de maio, né? Um importante rebanho, o maior rebanho brasileiro, e estamos aí, então, aguardando a presença de vocês, produtores rurais,
nas nossas unidades do INDEA ou então pelo módulo produtor. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, João Marcelo, ao INDEA, e é você, produtor, que faz a diferença na produção nacional. João, mais uma vez, muito obrigado. Prazer e obrigado por estar nos recebendo. A gente que agradece. Ótimo, esse trabalho tão importante de trabalho sanitário, trabalho dos técnicos, presente em todos os municípios mato-grossenses, e essa informação é uma informação que serve para todo o território nacional já, que é o Brasil sendo reconhecido internacionalmente como um país livre de aftosa sem vacinação. Nós vamos a um breve intervalo comercial e, na sequência, vou falar com o Dr. Francisco Sales Manzi. Aqui estamos para seguir a nossa toada aqui, o nosso bate-papo, as nossas visitas, falando sobre a pecuária, os encontros do agronegócio brasileiro. E a partir de agora, o encontro é com o Dr. Francisco Sales Manzi. Vamos conferir. Bom, nós vamos falar da Acrimate em ação. Mais um ano, são praticamente 12 mil quilômetros rodados, um trabalho fantástico. Vamos esmiuçar essa conversa dessas rotas? Sim, falar de Acrimate em ação é sempre um prazer muito grande. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo espaço, né? Sempre. Lá se vão 13 edições, né? Todas elas vêm numa crescente, em termos de participação de público, em termos de interação, em termos de envolvimento, e em termos de progresso também. Na Acrimate em ação, nós começamos lá em 2011, foi o primeiro ano, a gente andava muito mais em estrada de terra do que a gente anda hoje. Então, esse ano, nós já temos aí praticamente toda no asfalto, com algumas poucas exceções, e mesmo as que a gente andou, os municípios que a gente esteve passando em estrada de terra, mas já lá, estaqueada, já levantada, já preparada, uma parte asfalto, outra parte terra. Então isso vem demonstrando também que o Estado como um todo vem respondendo à pujança que tem a pecuária de Mato Grosso. Agora, é interessante isso que você disse, o seguinte, porque e foi num curto espaço de tempo, 13 anos, né? Nós ainda somos daquela época que se tinha muita reclamação da questão da estrada e das pontes, que era animal que batia, ficava muito hematoma, então tinha um prejuízo imenso para o produtor. Bom, dentre esses pontos, claro que isso também foi tratado nessas primeiras edições lá atrás. Esse conjunto Acrimate com o poder público, com os produtores, é que resulta dessa mudança tão rápida, assim, 13 anos, vamos dizer que é uma mudança rápida. A gente vem, a logística ainda é um desafio, né? Vale lembrar que a Acrimate ela faz na sede dos municípios, e a pecuária ela está distribuída, né, em toda a área do município, né? Perfeito. O perímetro urbano de Cuiabá, por exemplo, tem 20 mil hectares, né? Olha então só, faz na capital, né? Terra, então tem estrada de terra também, as propriedades aqui em Cuiabá. Então a gente precisa que se continue, né, o poder público, quer seja ele municipal, estadual ou federal, fazendo a manutenção das rodovias para que não cause esse problema que você está falando aí, que é de fato uma realidade, que é a questão aí de causa prejuízo se transportar animais vivos, né? Perfeito. Mas o que a gente quis mostrar é que é o seguinte: nas sedes dos municípios nós já estamos chegando por asfalto na grande maioria dos municípios de Mato Grosso. Bom, a receptividade, o número de participantes, você sempre, cada vez que a gente conversa, você me traz esses números de que a participação, não há discrepância de uma região, de uma rota para outra. Isso mostra que o pessoal está comprometido com o aprendizado, com as coisas que essa ação leva. Ela vem numa crescente, né, Demonino? A gente tem um público cada vez mais sólido. Isso prova também que o próprio evento Acrimate em Ação, que é o maior evento itinerante da pecuária do Mato Grosso, com certeza do Brasil, com certeza um dos maiores do mundo,
né, pelo tanto que a gente roda, como você falou aí, 12 mil quilômetros, isso aí dá 20% de uma volta ao mundo. Perfeito. Né, que a gente faz ao longo dessas 4 rotas. A gente encontra também uma crescente na qualidade do público. Nós temos aí hoje 60%, 70% do público é um público de pecuaristas, mas os que não são pecuaristas também são pessoas ligadas ao setor, quer seja da família dos pecuaristas, quer seja das lojas de produtos, quer seja da prestação de serviços, agrônomos, veterinários ou tecnistas, ou pessoas que são simpatizantes mesmo com a causa do agro, que a gente sabe que é a mola mestra, né, do PIB brasileiro. Perfeito. E outra coisa que nos chama bastante atenção é a interação. Né? As pessoas vêm, elas reagem, elas perguntam. Esse ano o nosso palestrante, o Wagner Pires, ele disponibilizou que a palestra pudesse ser feito download ali imediatamente através de um QR Code. E assim, um número muito grande de pessoas salvou essa palestra para depois mostrar para os seus familiares, para os seus colaboradores. Aliás, tivemos uma presença bastante marcante também de colaboradores das fazendas, gerentes, capatazes, vaqueiros. Isso é um dado interessante, né? Que são eles que pegam realmente, que põem a mão na massa. Então, essa palestra também é voltada para eles. Um fato interessante que você falou sobre o interesse do colaborador mostra que os colaboradores também querem entender um pouco mais, querem estudar, querem participar dos resultados positivos. Isso é uma outra mudança importante que está acontecendo dentro da cadeia. Não, a gente sabe que a atividade pecuária, hoje, ela é uma atividade empresarial. Né? Mesmo que ela esteja lá em nome da pessoa física, né? A gente sabe que o produtor ele tem que colocar a propriedade dele como uma empresa. Ele tem que calcular seus custos, ele tem que calcular o ganho de peso, ele tem que calcular lotação de animais por hectare. E quem põe a mão na massa, quem muda os animais de pasto, quem traz os animais para o curral, quem embarca, são realmente os colaboradores. E eles precisam entender, eles precisam absorver, eles precisam comprar a ideia. Perfeito. Então essa é a ideia que a gente procura que as palestras sejam também voltadas para que o público possa entender, né, que não seja uma coisa técnica a ponto de ficar restrita a poucos, mas que você possa ter aí um diálogo, e a gente tem tido a felicidade da escolha dos palestrantes do Aclimate em Ação, levando em conta isso, para que seja fácil de digerir, fácil de aplicar. Bom, você comentou comigo em outra oportunidade que a Aclimate possui cadeiras importantes no cenário nacional e internacional quando o assunto é carne, quando o assunto é pecuária. O Mato Grosso é uma grande referência, e essa informação também que vocês vão disponibilizar para outros estados da União contribui e começa a mostrar um estado que tem mais de 32 milhões de cabeças, precisa de que todo mundo entenda e participe das ações, né? Não, a atividade como um todo, né, ela é um setor que ele começa desde do fabricante de insumos, passando ali pelos colaboradores, passando por quem exerce atividade no campo. A responsabilidade do pecuarista ela não termina quando embarca os animais ali e ele entrega aquele papel lá e se despede do caminhoneiro. Ele termina quando a dona de casa volta para comprar porque ela gostou daquela carne que ela consumiu. E era uma carne que era consumida até recentemente, num passado recente de 30 anos atrás, nós éramos importadores de carne. Hoje a nossa carne já está presente na mesa da imensa maioria dos países do mundo. Então a nossa responsabilidade continua bastante grande. Um outro assunto que faz parte da pauta de qualquer encontro de pecuária hoje é o Estado passar a ser referência na formação de preço do boi gordo, da vaca, da carne em si, diferente de outros estados que sempre foram a referência. O que significa isso para o Estado e para o produtor mato-grossense?
Nós temos hoje o rebanho do Mato Grosso, como você citou agora há pouco, aí, mais de 32 milhões de cabeças. Se nós fôssemos um país, já seríamos o 8º maior rebanho. Só que ele não é só um líder em quantidade, ele também é um líder em qualidade. Nós temos a maior produtividade por hectare hoje, né, 25% maior do que a média nacional. Nós temos uma terminação dos animais intensiva com redução muito expressiva da idade de abate. Então, a gente tinha, há pouco mais de 12 anos atrás, somente 2% dos animais abatidos até 24 meses. Isso já está batendo ali quase 20%. Hoje já são mais de 60% dos nossos animais são abatidos abaixo dos 3 anos de idade, e desse a imensa maioria abaixo de 2. Então, o Brasil respondeu muito ao boi China. Nós temos aqui a questão da alimentação via o fornecimento de DDG, né, porque nós somos o maior produtor de etanol também do Brasil, com quase 10 indústrias já, e que fazem o etanol do milho, e sobra esse coproduto extraordinário que vai depois alimentar os animais. Melhoramento genético das raças zebuínas, por exemplo, que são as mais expressivas no Brasil. O Brasil tem o maior rebanho de animais controlados e registrados e com certificado especial de inspeção e produção. Então, melhoramento genético, sanidade, nutrição, manejo, isso faz com que a gente passe a ser muito mais protagonista e não fique esperando quanto que está valendo a arroba no restante do Brasil. A gente dita as normas, a gente sabe que hoje a gente pode entrar de igual para igual. Que ótimo, doutor Chico Manzi, esse bate-papo. Mas não saia daí não, viu, pessoal? Nós vamos rapidinho ao intervalo e já volto com a sequência desse bate-papo com o doutor Chico Manzi lá na Acrimate. Um momento só que eu já volto. Ótimo, já estamos de volta. Vamos seguir. É uma pena que já está terminando o nosso programa, mas não tem nada não. Vamos conferir o encerramento dessa conversa com o doutor Francisco Manzi. Vamos lá. A participação do público nas rotas do Acrimate em Ação mostra que vocês têm se dedicado a levar palestrantes de alto nível para compartilhar, já que nem todos os produtores podem se fazer presente, como o Acrimate que acontece aqui, a Acricorte e outros eventos voltados à aplicação de tecnologia, de biotecnologia, e essa é o reconhecimento, né? O produtor entende o que a Acrimate está realizando, está fazendo e vai em encontro para ter a cada ano um crescimento. Nós hoje já temos muitas tecnologias desenvolvidas e validadas, né? Nós temos aí institutos de pesquisa como a Embrapa, como as Embrapas, né? As Embrapas, exato. A APTA, né, que é a Associação Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, lá do governo de São Paulo, que faz um trabalho extraordinário lá com o Flávio, com o Gustavo. A maior dificuldade é fazer com que essas tecnologias sejam difundidas, sejam aplicadas. Eventos como o Acrimate em Ação, eles vão lá próximo da residência do produtor. Mostrar, difundir, dizer que já tem tecnologia para a maioria das atividades, quer seja ele a pasto, quer seja ele na sanidade, todos esses outros pilares que são importantes na produção pecuária. Então a gente acredita que o Acrimate em Ação, ele vai lá próximo do produtor. Nossa ideia era poder ir direto nas fazendas, mas a gente procura ir nos municípios, os municípios cada vez mais distantes. A gente tem saído de alguns municípios maiores. O Acrimate o Acrimate em Ação deixou de se fazer em Cuiabá, deixou de se fazer, por exemplo, em Alta Floresta, deixou de se fazer em Sinop, deixou de fazer em Rondonópolis, porque são cidades que têm estruturas que também recebem mais, têm mais facilidade em receber esses palestrantes. A Acrimate vai lá, ela vai lá em Colniza, vai lá em Ribeirão Cascalheira, ela vai em Vila Rica, vai em Gaúcha do Norte, ela vai em Salto do Céu, Lambari do Oeste, né? Perfeito. Então a ideia é estar em Nova Bandeirantes,
A ideia está realmente onde tem uma maior dificuldade de acesso à informação. O Mato Grosso tem 129 mil pecuaristas, né, propriedades registradas. A gente sabe que nem todos têm o mesmo acesso à informação, domínio de redes sociais, domínio de internet, e a gente precisa estar lá para que eles sejam incluídos, porque eles também fazem parte. Mesmo que ele produza um bezerro, esse bezerro um dia pode chegar, a carne dele pode chegar na China. Então a gente quer que esteja todo mundo falando a mesma língua, produzindo da mesma maneira. Bom, se você pudesse sintetizar esses 13 anos e principalmente esse último Acrimate em Ação, o que você traz de experiência, de crescimento, de desenvolvimento, você como técnico, como diretor técnico da Acrimate? Olha, nós tivemos avanços em todos os setores, como eu falei, desde o asfalto, os temas que a gente vem a cada ano, quando acaba o Acrimate em Ação, a gente sempre brinca na abertura do Acrimate em Ação, a gente fala assim, olha, isso aqui é igual o carnaval para a escola de samba, quando chega na quarta-feira de cinzas, você já começa a pensar o que nós vamos falar o ano que vem. Mas a gente tem um questionário que eles respondem, a gente analisa quais são as dores, as dificuldades. Então, a gente já falou de praticamente tudo. Sucessão familiar, melhoramento genético, o boi 777 lá para produzir um animal jovem. Já falamos de intensificação, já falamos de pastagens agora com o Wagner Pires, já falamos de gestão de equipe lá com o Elton Cabral. Mas a gente percebe que o público... A qualidade das perguntas, por exemplo, do público tem demonstrado um profissionalismo que a gente vê crescendo ao longo dos anos. Isso é muito gratificante, né? Questionamentos cada vez mais bem elaborados, pessoas que já conhecem os palestrantes. Se a gente fizesse um dia de campo, praticamente em todos os municípios já tinha alguém ali aplicando as tecnologias que a gente está levando para os demais. Então, isso é muito gratificante. E tem mostrado que a gente tem acertado e que hoje, se o pecuarista assistindo a palestra ou verificando em volta ali com as pessoas que às vezes ele conhece no Acrimate em Ação, ele com certeza vai ter acesso a uma tecnologia que às vezes estava ali próximo da porteira dele e ele não sabia. Bom, eu entendo e vejo tudo isso, todas essas ações, muito de encontro ao que nós estamos aguardando agora para o final do mês de maio, que é o reconhecimento internacional do país, um país livre de aftosa, sem vacinação. É com esse esforço de entidades como a Acrimate e outras entidades que nós fazemos a pecuária diferente e vamos obter esse reconhecimento agora no final de maio. Esse, para nós, é um exemplo muito grande da união entre todos os setores. O pecuarista, vale lembrar, nós tínhamos lá 50 mil focos de febre aftosa no ano. Isso num passado muito recente. Veio a vacina aquosa, depois veio a oleosa, né? A gente fazia vacinação, uma intermediária de bezerros de 0 a 12, depois se diminuiu isso. E o pecuarista, ele foi muito importante, porque ele comprava, conservava, transportava, aplicava e comunicava. Os laboratórios foram mais eficientes, passando da aquosa para a oleosa, isso melhorou a proteção do rebanho. Os órgãos de defesa, capitaneados pelo Ministério da Agricultura, mas os órgãos de defesa estaduais se desenvolveram muito. Nós vimos um INDEA com dificuldades primárias e agora estando presente em todos os municípios de Mato Grosso. Uma relação muito melhor hoje entre os técnicos do INDEA e os produtores. E isso, a gente almejar esse reconhecimento internacional, é um sucesso de toda a cadeia. Mas vale lembrar que isso não a aftosa não ficou no passado, ela está presente. O único país que a gente não tem um risco desconhecido é a Venezuela. Todos os demais países já ou são livres com ou livres sem vacinação. Então nós estamos muito próximos de ter o primeiro continente livre de febre aftosa sem vacinação. Perfeito. Mas a luta continua, o pecuarista tem que estar agora conhecendo a doença, conhecendo os sintomas, né? Mato Grosso teve o último caso há 28 anos. Sempre falo que os colegas médicos veterinários
com menos de 28 anos de formado não viram febre aftosa, né? Então ele precisa conhecer, ele precisa estudar, porque o sucesso, caso ela volte, uma vez que ela não está totalmente erradicada no mundo, ele tenha uma rapidez em a gente isolar e não precisar voltar a vacinar. A gente acredita que isso não vai mais acontecer. Nós vamos isolar, caso aconteça, eliminar os animais ali, eliminar o foco e continuar aí numa nova fase agora em busca de uma erradicação, que é terminar, mesmo não ter nenhum caso no mundo, como aconteceu com outras doenças, como a peste bovina, por exemplo, que foi erradicada em 1965. Perfeito, é isso aí. Falei com o Francisco Salles Mans, ele que é diretor técnico da Acrimate, Associação dos Criadores do Mato Grosso, trazendo informações importantes dessa visita que acontece, que é o Acrimate em Ação, também já complementando aqui, mais uma vez, essa grande oportunidade que o país está tendo, esse grande trabalho que o país está realizando para se tornar um país reconhecido internacionalmente, um país livre de aftosa, sem vacinação. Devemos muito ao produtor, como disse o Chico, e continue fazendo, que nós dependemos dessa eficiência, dessa vigilância para continuarmos evoluindo e conquistando novos espaços. Chico, muito obrigado, é sempre uma alegria estar aqui com você, e o Agro 63 sempre de portas abertas a você, ao Augusto Camacho, a toda a diretoria da Acrimate, para que a gente possa levar informação, não só para o Mato Grosso, mas a pecuária do Mato Grosso, a eficiência para todos os estados da União, que muitos deles são amigos aqui da casa e são produtores aqui também. Muito obrigado, Chico. Sucesso. Obrigado, Devanir. Obrigado a todos pela paciência. A gente agradece em nome da Acrimate o espaço. Que coisa boa. O programa de hoje com conteúdo excepcional a nível nacional, né? Já que a Acrimate é uma grande referência, ocupa várias cadeiras no território nacional e também de forma internacional. E esses procedimentos, essas iniciativas, essas realizações servem também de base, de parâmetro para outras entidades em todo o território nacional. E, claro, as informações do doutor João Marcelo é de extrema importância e aumenta em muito a nossa responsabilidade, mas isso abre portas para a nossa pecuária, a nossa matéria-prima e, claro, o reforço financeiro para o produtor brasileiro. Então, vou ficando por aqui. Tenham todos um ótimo dia, fiquem com Deus, bons negócios sempre. Tchau!